Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Física com Krause e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de Fourier para elementos cilíndricos. Então assim, nós já trabalhamos a lei de Fourier, propriamente dita, falando sobre a condução térmica. Depois nós falamos sobre a lei de Fourier no caso de paredes. Depois, paredes associadas em série e paredes associadas em paralelo. Então já fizemos toda essa análise. Agora vamos pegar os elementos cilíndricos e no próximo vídeo nós vamos trabalhar também os elementos esféricos. Então, ou seja, vamos ampliar aí os nossos conhecimentos no que se refere à lei de Fourier, tirando somente das superfícies planas e vamos entrar também nas superfícies cilíndricas e superfícies esféricas, tá certo? Então, como é que funciona essa lei de Fourier? Então, nós já vimos, né, que o fluxo de calor no decorrer do tempo se dá pela equação, né, menos K dt dr. O que eu vou pensar aqui? Eu vou pensar que eu tenho um cilindro, né, então esse cilindro, ele tem aí uma região interna, né, na qual eu consigo ter dois raios. Então eu tenho o raio R1, né, do elemento interno e o raio R2 da estrutura do cilindro. E vamos pensar que esse cilindro tem lá um determinado comprimento L e está submetido a uma diferença de temperatura. Então eu tenho uma temperatura, né, no ambiente 1, nessa área aqui do ambiente 1, e eu tenho uma temperatura externa referente à região 2. Bom, mas vamos começar a analisar alguns detalhes, né? Então nós temos aqui, na nossa equação de Fourier, nós temos a área. Então como é que eu determino a área na qual o calor vai fluir através do cilindro? Então a gente lembra que a área do cilindro é dada por 2πrl, ou seja, é o comprimento da circunferência, né? 2πr, multiplicado pelo comprimento do cilindro. Então a gente tem toda a área da superfície do cilindro. Bom, o que eu vou fazer então? Vou substituir a área do cilindro na equação. Como é que ela vai ficar? Então nós vamos ter Q ponto é igual a menos 2πrl, né, 2πrl, dt dr, que é o gradiente de temperatura. Tá? Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um rearranjo aqui para eu poder começar a resolver o problema através de uma integral, porque eu já estou vendo que eu tenho diferencial, então vou fazer um rearranjo correto aqui. O que a gente faz? Vamos ter um dr e um r de um lado da igualdade, e do outro lado da igualdade nós vamos ter apenas o diferencial referente à temperatura. Bom, então o que eu posso fazer agora? Posso integrar dos dois lados, né? Então eu tenho Q ponto, a integral de dr sobre r, então vamos integrar de R1 até R2, igual a menos 2kπl, integral de dt de T1 até T2, certo? Bom, aí o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, né? Bom, agora resolve a integral, né? Então a gente já sabe que aqui, lembrando lá de cálculo, né? Aqui nós vamos ter um logaritmo neperiano, né? Então, Q ponto, logaritmo neperiano de R2 menos R1 é igual a menos 2kπl, T2 menos T1, que corresponde à integral de dt aqui, né? Dos limites que vão de T1 até T2. Mas a gente lembra da regrinha do logaritmo. Então, se eu tenho o logaritmo neperiano de R2 menos o logaritmo neperiano de R1, eu vou ter o logaritmo neperiano de R2 sobre R1. Tá? Então, já posso resolver dessa maneira aqui. Isso é igual a menos 2kπl, T2 menos T1. Pronto. Agora, vamos dar uma melhorada aqui, né? Então, eu tenho Q ponto, logaritmo neperiano de R2 sobre R1. Repare que eu tenho menos aqui, ó. Eu não quero carregar esse menos comigo, tá? Então, eu vou pegar e vou fazer a multiplicação aqui e vou inverter. Ao invés de ficar T2 menos T1, eu vou colocar T1 menos T2 e vou deixar agora positivo. E aí, eu consigo isolar, então, o fluxo de calor através desse elemento cilíndrico. Né? Q ponto é igual a 2kπl T1 menos T2 sobre o logaritmo neperiano de R2 sobre R1. Tá? Alguns cuidados que a gente precisa ter, lembrar o K, condutibilidade térmica do elemento, o L é o comprimento do cilindro, T1 e T2 são as temperaturas que você tem na superfície do cilindro, e R1 e R2 correspondem aos raios interno e raio externo desse cilindro, tá certo? Vamos ver agora como é que ficaria a configuração esférica, né, da lei de Fourier. Então, vamos ver como é que vai trabalhar essa parte agora, tá certo? É isso aí, pessoal. Valeu!